Sejam todos bem-vindos. Quero parabenizar todos os papais aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, os que estão aqui. Irmãos, a nossa paternidade é uma oportunidade de expressarmos a paternidade de Deus para conosco. Então é uma grande missão que temos em instruir os nossos filhos, e à medida em que os instruímos, os discipulamos, os conduzimos na palavra, os amamos, é uma expressão do amor que Deus tem por nós. Se você nos visita pela primeira vez, também você é muito bem-vindo. Nós amamos receber visitantes, e se Deus conduzir você para congregar conosco, você será muito bem-vindo. Nós estamos em uma série intitulada Quando Encontrei Jesus, e se você se lembra, estamos falando sobre encontros transformadores. Falamos há algumas semanas sobre o encontro de Jesus com o centurião, e que com apenas uma palavra o seu servo foi curado. Semana passada, falamos sobre o encontro que a mulher que tinha um fluxo de sangue teve com Jesus, e apenas um toque ela foi curada. E hoje vamos falar sobre apenas uma visita. Uma visita de Jesus na casa de um homem que transformou a sua história. E essa passagem está lá em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10, e logo a gente vai ler sobre essa passagem. E a ideia central da ministração de hoje é que está na tela. Um coração verdadeiramente transformado é um coração generoso. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero, como de costume, fazer algumas perguntas. Você gosta de dinheiro? Você gostaria de ter mais dinheiro? Eu sim. Quem é que não, sendo bem sincero, quem é que não gostaria de comer melhor? Quem é que não gostaria de ter uma casa melhor? Quem é que não fica feliz quando tem dinheiro para comprar uma viagem para a família? Quem é que não fica feliz quando num domingo de Dia dos Pais pode ter um bom almoço com uma comida de qualidade? Então, o dinheiro faz parte das nossas vidas. E é natural do ser humano querer algo a mais. E quando esse querer algo a mais é equilibrado, quando o desejo por ter uma vida melhor é um desejo equilibrado, não há nada de errado com isso. O problema, portanto, não é ter dinheiro. O problema, obviamente, não é ser rico. O problema é quando o dinheiro nos tem. E é uma linha muito tênue entre ter dinheiro e o dinheiro nos ter. A linha que divide o usufruir do dinheiro e eu viver para o dinheiro é muito fina. A linha que separa o desejo por ter um pouco mais, de ter o dinheiro como razão da nossa existência é muito tênue. E facilmente nós caímos naquilo que chamamos de idolatria. Portanto, idolatria definitivamente não é somente prostrar-se diante de imagens. Idolatria é quando colocamos algo ou alguém no lugar que deveria ser ocupado somente por Deus. E o dinheiro é um dos ídolos mais famosos e mais comuns do nosso tempo. Facilmente colocamos então o dinheiro no lugar de Deus. E repito, não é problema ter dinheiro. Mas quando o dinheiro te tem, aí é que mora o perigo, aí que é o problema. Portanto, a idolatria é quando levantamos um falso Deus, no caso o dinheiro. E essa idolatria traz sinais. 5 sinais de que você tem um ídolo. 1, você coloca a sua segurança naquilo. 2, a sua fonte de satisfação é aquele ídolo. 3, o seu valor está atrelado àquele ídolo. 4, a sua identidade está moldada conforme aquele ídolo. E 5, o seu propósito está vinculado àquele ídolo. Mais especificamente agora, com relação ao dinheiro. 5 sinais de que talvez o dinheiro seja o seu ídolo. 1, me sinto seguro quando tenho dinheiro. E quando não tenho dinheiro, morro de medo. Tenho medo do amanhã. Irmãos, quando
não temos no dinheiro a nossa segurança, nós encontramos a nossa segurança em Deus. Jesus é a nossa segurança. Ainda que Ele nos proporcione recursos financeiros que vão nos dar o nosso sustento, a nossa segurança em última instância não vem do dinheiro, vem de Deus. Portanto, quando me sinto seguro somente quando tenho dinheiro, é um provável sinal de que o dinheiro é o meu ídolo. Segundo sinal, quando a minha maior felicidade é ter dinheiro ou ter aquilo que o dinheiro pode me proporcionar. É quando quando eu não tenho o dinheiro para me satisfazer, eu sou triste. Então, quando o dinheiro é a minha fonte principal de satisfação, quando o dinheiro e tudo aquilo que ele pode comprar é a minha principal fonte de alegria e prazer, provavelmente o dinheiro é um ídolo. Agora, Deus é a minha satisfação, Jesus é o nosso prazer. E quando não tenho dinheiro fico triste, é provável então, e triste que eu digo assim, realmente triste, não é sobre uma alegria de ter e uma tristeza de não ter, mas é sobre realmente fazer com que a sua satisfação dependa daquilo, é sinal de idolatria. Terceiro, quando eu me sinto valorizado quando tenho dinheiro. Aquelas pessoas então que acham que são valorizadas ou que têm valor porque são ricas, ou que se sentem desvalorizadas porque são pobres. E é fato que a nossa sociedade muitas vezes gira em torno desse sentido. Pessoas que têm dinheiro são mais valorizadas e que pessoas que têm menos dinheiro são menos. Mas o dinheiro, não é o dinheiro que nos mostra que temos valor ou não. O nosso valor está atrelado ao fato de que somos filhos de Deus, e não ao fato de termos dinheiro ou não. Quarto sinal, a minha identidade está atrelada ao dinheiro. Quem é você? Eu sou rico. Quem é você? Eu sou pobre. Não, a minha identidade, tampouco o meu comportamento, essas coisas não estão atreladas ao dinheiro. Quantas pessoas talvez que você conhece, que porque ganharam dinheiro mudaram o seu jeito de ser, deixaram amigos do tempo de pobreza para trás e começaram a se relacionar somente com pessoas ricas, mudaram a sua identidade, mudaram o seu jeito de ser, mas o dinheiro não pode nos moldar. Nossa identidade não está pautada no dinheiro, no ter ou não, a nossa identidade está pautada no amor de Cristo por nós, no fato de sermos filhos de Deus. E por fim, o meu propósito de vida é ganhar dinheiro. Esse é o último sinal, o quinto sinal, pelo menos que trago aqui, de que mostra que talvez o dinheiro seja o seu Deus. Quando então a minha vida gira em torno de ganhar dinheiro, e então eu digo, o sucesso da vida é ter dinheiro. Por outro lado, quando não tenho dinheiro, significa que sou um fracassado. Então pessoas que atrelam o seu propósito de vida, o seu sucesso ao fato de ter dinheiro, mas o nosso propósito de vida não é esse. Ainda que você possa ter dinheiro, nosso propósito de vida é espalharmos o reino de Deus. Mas o fato é que a nossa sociedade estimula esse tipo de idolatria. A nossa sociedade gira muito em torno do dinheiro, do ter e de tudo aquilo que o dinheiro pode me proporcionar. No entanto, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está dizendo? Que você não pode ter dois deuses. Se o dinheiro é seu Deus, significa que Jesus não é o seu Deus. Se você tem no dinheiro um ídolo, significa que você não é um seguidor de Jesus. Se você ama mais ao dinheiro do que ama Jesus, significa que você não ama Jesus. Porque é impossível, segundo o próprio Cristo, servir ao dinheiro e ao mesmo tempo servir a Jesus. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. O próprio Jesus também disse, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então o dinheiro muitas vezes pode ser um obstáculo para a salvação eterna, tendo em vista o amor ao dinheiro, que facilmente a gente cai nessa armadilha.
Mas Jesus não está dizendo que é impossível um rico ser salvo. Ele está dizendo que é difícil. E ele também não está falando sobre voto de pobreza, não é nada disso. Hoje então vamos falar da história de Zaqueu, um homem muito rico que teve uma transformação ao encontrar-se com Jesus. E primeiramente, vamos falar sobre o contexto, que está lá em Lucas 19, verso 1. Se alguém puder aumentar o meu retorno, agradeço. O texto bíblico diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Pois bem, Lucas aqui fala sobre uma cidade chamada Jericó. Essa cidade, ela estava situada muito perto do Rio Jordão, bem perto de onde o Rio Jordão desemboca no Mar Morto. Aquela cidade que você conhece a história das muralhas sendo derrubadas. O povo sai do Egito, peregrina no deserto, atravessa o Rio Jordão em terra seca e chega na cidade de Jericó, dão voltas na cidade, as muralhas caem. Só que isso aconteceu me falha a memória há quantos anos antes, mas em torno de 2000 anos antes de Cristo. Agora essa cidade que já existia foi se desenvolvendo ao longo desses anos. E nos tempos de Jesus era uma grande cidade. Era uma cidade com intensa atividade econômica. Por causa disso, era uma cidade com muito luxo e muito lazer. Uma cidade bonita, com palmeiras plantadas naquele lugar que enfeitavam a cidade. Uma cidade com fontes de água quente. Era uma cidade, inclusive, que muitos reis tinham casa de inverno e iam lá passar o inverno naquele lugar. Muitos sacerdotes também moravam naquele lugar. Uma cidade provavelmente de um clima agradável. É interessante notar que essas cidades na beira do Rio Jordão, enquanto que as cidades acima das montanhas, porque vale aqui relembrar, Moisés está acima das montanhas 2000 anos antes de Jesus, conduzindo 2 a 3 milhões de pessoas, saindo do deserto, um calor absurdo em cima das montanhas, mas ao mesmo tempo, no inverno um frio muito forte. No alto dessas montanhas, muito frio. Mas à medida em que o povo descia, e à medida em que você, se for até lá, na região da Jordânia, a leste do Rio Jordão, você vai perceber que você sai de uma temperatura de 7 graus talvez, e lá embaixo, no leito do Rio Jordão, uma temperatura de talvez 30, 40 graus, no mesmo dia, que você, em talvez 20 minutos, experimenta essa diferença de temperatura. Então, no inverno, uma temperatura mais amena, ali na beira do Rio Jordão. Enfim, uma cidade muito agradável, com muito dinheiro. E Jesus estava a caminho da cruz, estava na sua última semana antes de sua morte, estava na agenda de Deus passar pela cidade de Jericó, uma cidade que vivia Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Agora, Zaqueu não era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, então era um homem muito rico, era um homem proeminente, destacado de seu tempo. Vale lembrar que nesse tempo era o Império Romano que dominava. O Império Romano dominava sobre os judeus, e eles tinham altas cargas tributárias. Mas não era o Império Romano que cobrava. O Império Romano, ele arrendava postos de coleta. Então, provavelmente, Zaqueu comprou um posto de coleta lá na cidade de Jericó. Então, Zaqueu detinha o direito de cobrar impostos do povo. Roma estipulava o valor e Zaqueu repassava o valor estipulado para Roma. No entanto, esses cobradores de impostos tinham a autorização de Roma para cobrar o quanto desejassem. E Zaqueu, então, com os seus funcionários, os seus cobradores de impostos que trabalhavam para ele, certamente eram muito ricos. Ele então era um arrendatário, com vários funcionários, cobrando altas cargas tributárias, e embolsava grande quantia, porque eles extorquiam o povo. Esses caras eram a escória da sociedade. Esses caras eram considerados traidores do povo, eram odiados, porque imagina,
você ter que pagar impostos para a presidência da República, aqui no Brasil, mas existem cobradores de impostos. E você sabe que paga-se X% dos seus rendimentos para a presidência da República, mas esse cobrador de impostos cobra 2 vezes X. E você precisa pagar. Do contrário, os soldados romanos vão se ver com você. Enfim, isso fazia com que o povo odiasse os cobradores de impostos. Isso fazia com que eles fossem considerados os traidores da nação judaica. Mas Zaqueu, esse cara, cobrador de impostos, líder do cobrador de impostos, um homem muito rico, queria encontrar-se com Jesus. E então vemos a determinação de Zaqueu para encontrar-se com Jesus frente aos obstáculos. O texto diz assim: eis que um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então Zaqueu, esse homem rico, por algum motivo queria ver Jesus. A Bíblia não diz o motivo. Eu não creio que era mera curiosidade, porque esse homem de baixa estatura não conseguiria ver Jesus em meio à multidão, corre à frente de todos, sobe em um sicômoro, que era uma espécie de palmeira que chegava a 20 metros de altura, que embelezava as ruas daquela cidade, e ela tem ramos baixos, que facilitaria a subida de Zaqueu nos ramos mais altos, e então ele poderia ver Jesus. Agora pense, um cara destacado, proeminente e também odiado na sociedade, dificilmente subiria naquela árvore simplesmente porque estava curioso para ver Jesus. Embora a Bíblia não tenha dito, acredito sinceramente que ele tinha um desejo profundo de ver o mestre que estaria passando pela sua cidade. Então ele enfrenta vários obstáculos para subir aquela árvore. Para ver Jesus. Primeiro ele tinha que subir na árvore, porque era de baixa estatura. Mas em segundo lugar, muito provavelmente aquele homem precisou vencer o orgulho. Porque era rico, influente, chefe dos publicanos, aquele homem se humilhou. Pense, num homem pequeno subindo numa árvore para ver um cara que passaria. E de novo, a Bíblia não diz o porquê, mas abre aqui margem para conjecturarmos. Provavelmente aquele homem carregava um vazio existencial. Provavelmente aquele homem era insatisfeito. Provavelmente aquele homem tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas provavelmente ele não carregava paz em seu coração. E essa é a realidade de milhares de pessoas, ricos e pobres, que carregam um vazio dentro do seu peito, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, sem significado. E muitos então que carregam esse vazio, essa vida sem propósito, tentam encontrar no dinheiro a razão da sua existência. Acham que o dinheiro pode comprar a sua paz, a sua segurança, a sua alegria, a sua felicidade, o seu senso de propósito, de identidade. Acham que o dinheiro pode trazer paz ao seu coração cansado. E buscam as migalhas de prazer que o dinheiro proporciona. No entanto, essas migalhas de prazer são muito passageiras. O prazer é muito efêmero e o vazio continua. Você conhece muito bem aquela música dos Rolling Stones, que fala, traduzido para o português: eu não consigo me satisfazer, porque eu tento, e eu tento, e eu tento, e eu não consigo. Esse é o retrato da humanidade. A busca por se satisfazer em diversas formas, mas o dinheiro muitas vezes é uma das principais. A busca por encontrar significado para a vida. Tudo para ter dinheiro. Agora, repito, está tudo certo ter dinheiro. Está tudo certo querer melhorar na sua carreira e ganhar salário maior. O problema é quando o dinheiro é o centro da sua vida. O problema é quando o dinheiro é a sua fonte de segurança, satisfação, valor, identidade e propósito. E provavelmente você sabe que é uma ilusão,
Porque você dizia: quando eu ganhar um salário X, eu vou estar satisfeito. Ilusão, você ganhou o salário X, agora você quer o salário 2X. Essa é a realidade do coração humano, que se ilude que vai ser feliz quando conquistar um valor X, e quando conquista ele precisa de doses cada vez maiores. Porque existe um vazio inato, existe um vazio que nasce com a gente, e esse vazio foi colocado pelo próprio Deus. Olha o que Salomão diz lá em Eclesiastes: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Existe um senso de uma busca pela eternidade, é um buraco existencial, uma necessidade de buscar sentido para a vida, que Deus colocou lá. Dostoiévski também disse: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Deus colocou esse vazio para que a gente o procure. Portanto, sempre que procuramos preencher esse vazio, no fim estamos procurando a Deus. Mas quando procuramos preencher esse vazio em outras coisas, estamos procurando a Deus, mas estamos errando o alvo. Quando procuramos no dinheiro para preencher esse vazio existencial, no fundo estamos procurando a Deus, mas erramos o alvo. Agostinho de Hipona, lá no século III, disse: o homem é feito para a alegria, e Deus é a alegria do homem. Não há como encontrar genuína, verdadeira felicidade, alegria, satisfação, que não em Deus. Todos tentamos buscar preencher esse vazio, dar significado para a vida, mas só em Deus de fato conseguimos. E eu fui descobrir isso aos 32 anos de vida. Procurava também no dinheiro o senso de propósito, mas conquistei em alguma medida, mas a felicidade que me prometeram não estava lá, o vazio continuava. Agostinho também disse: tu nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. O seu coração está inquieto e só vai encontrar paz a hora que encontrar com Cristo. O dinheiro não somente não nos traz paz, como muitas vezes potencializa os problemas. E aqui eu não estou de novo falando sobre voto de pobreza, não é nada disso. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro, quando bem usado, ele pode ser uma bênção muito grande nas nossas famílias, na igreja, nas famílias dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, dos irmãos, no mundo. O dinheiro é uma bênção que Deus nos dá. Mas o problema, como João Calvino diz, é que transformamos essa bênção num ídolo, porque segundo ele, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Essa bênção facilmente se transforma num Deus, num ídolo. Nós tiramos Jesus do coração e colocamos o dinheiro. Zaqueu sabia que ele precisava de algo que o dinheiro não podia comprar. E talvez você também saiba disso. Você precisa de algo, e você no fundo sabe que o dinheiro não pode comprar. Esse algo é Cristo. Só quando encontramos com Ele, é que nós experimentamos a paz. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com uma casa muito legal ou com uma casa modesta. De carro ou sem carro. Viajando para a Flórida ou para o Rincão. A felicidade não está na Flórida. A felicidade não está num carro X, não está num condomínio Y, a felicidade está aqui dentro. E a gente alcança essa felicidade quando aqui dentro colocamos Cristo. E ali encontramos paz. E esse homem então passou por cima do orgulho, mas ele também passou por cima do pecado. A palavra Zaqueu, o seu nome, significa puro. No entanto, ele era um baita de um pecador. Ele extorquia dinheiro do povo. Mas mesmo assim ele foi ao encontro de Jesus. Muitos de nós acham que não são dignos de estar diante de Cristo. Muitos de nós dizem: não, eu só vou para a igreja, ou eu só vou me batizar quando eu parar de fumar. Não, eu só vou me batizar quando eu melhorar nessa área. Não, eu só vou para Jesus quando eu vencer esse pecado. Não é assim, irmãos. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus do jeito que somos, do jeito que estamos.
Zaqueu era um terrível pecador e mesmo assim ele ultrapassou esse obstáculo do pecado para ter um encontro com Jesus. Portanto, venha do seu jeito, do jeito que você está. Não significa que você não vai mudar. Esses pecados que nós lutamos, eles são vencidos pelo poder do Espírito Santo quando nos encontramos com Cristo. Portanto, vamos ao seu encontro do jeito que estamos, mas a partir desse encontro vamos gradativamente sendo transformados. Mas o pecado não pode nos impedir de irmos ao seu encontro. Um outro ponto, um outro obstáculo eram os críticos. Ele era odiado pelo povo. E ele foi criticado, possivelmente pelo povo. Quem ele pensa que é? Porque a gente vai ver que Jesus vai se hospedar na casa dele. E as pessoas começam a criticar. Por quê? Quem é esse pecador que vai se encontrar com esse que é um grande mestre? Essa mentalidade legalista, essa mentalidade religiosa, essa mentalidade meritória, não é o Evangelho de Cristo. Ele se achega a nós, ainda que sejamos pecadores. Nós nos achegamos a Ele e Ele nos abraça, ainda que sejamos pecadores. Ainda que tenhamos críticos ao nosso redor apontando o dedo. Quem é esse que agora se diz santinho? Quem é essa pecadora que agora acha que é uma santinha? Irmãos, pouco importa as falas dos críticos de plantão, que muitas vezes com uma mentalidade religiosa não compreendem a graça. E Zaqueu enfrentou esses críticos de plantão. Ele foi ao encontro de Jesus. Então ele era um homem rico, influente, mas vazio. Um homem destacado na sociedade, mas com uma falta de propósito grande. Enfrentou o orgulho, o pecado e as críticas para ir ao encontro de Jesus. E você? Que tal enfrentar orgulho, pecado, críticas, ou seja qual for o obstáculo, para ter um encontro com Jesus? Porque a gente vê resultado nisso. A gente vê, não é uma cura completa. A gente vê a ação de Jesus de ir ao encontro de Zaqueu. O texto diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então, Jesus enxerga Zaqueu sobre aquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Será que foi coincidência? Poxa, que homem sortudo! Bem na hora que ele subiu, Jesus estava ali. Irmãos, não. Tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Tudo isso já estava na agenda de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Salmo 139. Os teus olhos viram minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E o encontro que temos, ou que tivemos, ou que teremos com Jesus, já está marcado nesse livro. Então Zaqueu não estava experimentando um golpe de sorte, não era coincidência. Deus estava determinado já antes da eternidade em ter aquele momento de encontro com Zaqueu. Agora você pode dizer: Bruno, mas eu fui ao encontro de Jesus um dia na igreja, num retiro, etc. E eu posso lhe dizer: não. É Jesus que vem ao nosso encontro conforme o seu plano, ainda que na nossa percepção limitada, nós que tenhamos ido ao seu encontro. Mas o fato, como temos visto, é que Jesus nos escolhe. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Jesus falou isso. Ele vem ao nosso encontro. Ainda que Zaqueu tenha ido ao encontro de Jesus, tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. Ele nos encontra, irmãos, apesar dos nossos pecados. Jesus passou por cima também das críticas. Vocês viram os críticos de plantão, criticando Jesus, porque se hospedaria na casa de um pecador, um publicano, um cobrador de impostos. Mas Jesus vai ao encontro de pecadores. Jesus passa por cima de pecadores, porque Ele veio para salvar o pecador. Jesus veio para nos dar vida, ainda que estejamos mortos em nossos pecados.
Olha o que o texto diz: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Sim, Jesus era motivo de escândalo para os religiosos, porque ele se assentava à mesa com os pecadores. Por quê? Porque ele queria salvá-los. Olha o que ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus vai ao encontro de Zaqueu, tanto quanto Jesus veio ao meu encontro há alguns anos atrás. Como Jesus foi ao seu encontro há uns anos atrás, talvez, ou talvez Jesus esteja indo ao seu encontro agora. E Ele vai ao nosso encontro para nos salvar, nos perdoar, nos curar. Os religiosos não queriam um Salvador. Os religiosos achavam que eram bons. Agora, os pecadores sabiam que eram maus, ou seja, sabiam que eram doentes. Alguém que acha que tem saúde vai ao médico? Não. Vai ao médico aquele que acha que tem um problema. Esse é o ponto. Nós buscamos Jesus quando, puxa, acho que tem um problema aqui. Esse problema é um vazio, é a falta de paz, é a falta de uma vida sem significado. E talvez o seu problema seja que o dinheiro é a sua razão da existência. Mas o dinheiro, quero te dizer, não é capaz de te dar segurança, nem de te dar satisfação verdadeira. Ele não te dá um senso de identidade, de valor ou de propósito. Tudo isso é uma ilusão. É Jesus que preenche esse vazio, e esse vazio é preenchido com um presente que é a sua presença. É Ele quem dá sentido para as nossas vidas, quando salva nós, pecadores. E o texto diz ali em Lucas, ainda na sequência: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu era esse perdido. Você era ou é esse perdido que Jesus veio buscar. Tentávamos buscar a paz para o coração, a satisfação para o coração de diversas formas, mas tudo era ilusão. Mas em um dia, Ele me viu na árvore desesperado para encontrar paz, e Ele disse: Bruno, desce depressa. E eu desci depressa, eu tive um encontro com Cristo e tudo mudou. Minha vida passou a fazer sentido, e hoje estou aqui, pastor. A última coisa que eu imaginei ser, você pode ter certeza. Agora, Zaqueu era um improvável, um pecador terrível. Os religiosos certamente diriam: esse cara não merece ter um encontro com Jesus. Esse cara não merece, ele é um pecador, ele é um traidor. Ele não merece receber Jesus em sua casa. De fato não merecia, mas nem eu merecia, tampouco vocês. Ninguém merece. A questão é que a salvação é um presente. A salvação não é um prêmio. A salvação é um presente que ganhamos não porque merecemos. A salvação é um presente que recebemos porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu, irmãos. Irmãos, não tem presente maior do que ser adotado pela família de Deus. Não tem presente maior do que receber o amor do Criador dos céus e da terra. Não tem presente maior do que Jesus entrar no seu coração, te perdoar dos seus pecados e te trazer paz. Irmãos, não tem presente maior do que chegar em casa agora depois do culto, esquentar a comida do almoço, sentar na frente da televisão para só ter um barulhinho ali, e em família rir, brincar, feliz porque hoje é domingo à noite e amanhã vamos começar a nossa semana. Mas tudo por quê? Porque temos Cristo na nossa casa, e vamos nos deitar em paz, porque temos Cristo no nosso coração. E amanhã vamos acordar alegres, porque temos paz provinda de Cristo. E vamos passar a semana, os problemas sim, em paz, porque temos Cristo. As tempestades vêm, às vezes a gente até afunda, mas temos Cristo que estende a mão. Irmãos, quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida é completamente transformada e você encontra a paz que excede o entendimento.
E quando você encontra esse amor, nada é maior do que esse amor. Nada é melhor do que esse amor. Saber que você foi escolhido, que você é um filho amado de Deus. Agora, ao mesmo tempo, isso nos humilha. Porque o ser humano ama o mérito. O ser humano ama receber aplausos. O ser humano gostaria de chegar lá no céu. Chega São Pedro, né, te recebendo na porta com a chave. E aí, é só uma brincadeira. E ele te recebe. E o que você quer ouvir? O que nós queremos ouvir? São Pedro dizendo: Bruno fosse o cara. Olha quantas cestas básicas você distribuiu. Olha o amor que você compartilhou. Quantas palavras, quantas pregações. Bruno, o céu parou para te ver. Os holofotes estão voltados a ti. Percebe esse tapete vermelho? É para te receber. O Pai, o Filho, o Espírito vieram aqui te receber. E eu nunca vi isso na história do céu. Irmãos, é isso que a gente quer, falar a verdade. Jesus dizendo: meu guerreiro. Aqueles que vêm na segunda entenderam o contexto. Nós queremos os aplausos do céu. Nós queremos os holofotes da terra. Todo mundo dizendo: você é o cara. E aí vem Jesus e diz: pobre pecador, você não merece nada a não ser o inferno. No entanto, pecadorzinho, eu te amo. Está aqui a salvação. Eu te amo. Entra no céu. Entra aqui para usufruir da eternidade ao meu lado. Não porque merece, mas porque eu te amei antes de tu fizesse algo de bom ou ruim. É o que a Bíblia diz. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu, nos chamou, teve um encontro com a gente. É que a gente ama o pódium, né? Pódium é só para 3. No judô, 4. E todo mundo quer estar lá no pódium, ser o melhor. Mas no céu, irmãos, é lugar não de gente que sobe no pódio. É lugar de gente que estende o quê? Mãos vazias. Isso é fé. Essa é a fé que salva. Pessoas que dizem: Senhor, eu carrego um vazio tão grande no meu peito. Por favor, me traz paz. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que leva para o céu. Essa é a fé que te faz um seguidor de Jesus. Essa é a fé que transforma corações. Aqueles que estendem mãos vazias e compreendem a sua completa dependência de Deus, por mais dinheiro que tenham, como Zaqueu. E aí a gente vê uma transformação como resultado desse encontro genuíno com Jesus. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Então Jesus diz: Zaqueu, desce aí, preciso ficar na tua casa. Jesus se oferece para se hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu não pergunta, não questiona, não reclama, simplesmente recebe Jesus. Ele abre a casa para que Jesus entre. Esse abrir a casa, ele em alguma medida ilustra abrir o coração. Quando abrimos a porta do nosso coração para Jesus, Ele entra e Ele faz morada. E ali Ele traz o quê? Paz. Ali Ele vai arrumando aquela sala bagunçada. Ele entra no quarto e diz: poxa, não arruma a cama? Não, é por causa dos ácaros, que diz a ciência que é melhor. Não, arruma essa cama. Ele limpa o banheiro. E Ele vai limpando cada cômodo do nosso coração. Aquelas feridas, aquela falta de perdão, aquela amargura que nos corrói por dentro, que faz mal só para a gente. Aquele trauma, aquelas feridas emocionais. E Ele vai curando à medida que nós abrimos a porta do nosso coração para que Ele entre. Você já fez isso? Você já abriu a porta do seu coração para que Ele entre em cada cômodo? Eu posso lhe garantir que a sua vida vai ser transformada. E o texto diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar
buscar e salvar o perdido. Aquele homem, rico, restituiria 4 vezes mais aquilo que ele havia extorquido e daria metade dos seus bens ao pobre. Imagina o quanto aquele homem era rico. Agora, aquele homem que amava o dinheiro estava demonstrando uma transformação genuína. Jesus não fez nenhum pedido. Jesus não impôs nenhuma regra. Olha, Zaqueu, é o seguinte, estou aqui para te salvar. No entanto, antes de eu te salvar, você tem que merecer. Devolva 4 vezes mais do que você roubou e dê metade dos seus bens para os pobres. Aí sim eu vou te salvar. Nada. Um encontro com Jesus gerou uma transformação na vida daquele homem. A evidência de transformação era a sua generosidade. Então um homem avaro, que amava o dinheiro, agora amava Cristo. E então ele virou generoso. Um publicano cobrador de impostos viraria um discípulo de Jesus. Aquele que amava o dinheiro agora amava dar. Ele encontrou a paz, porque ele era uma nova criatura. Você viu no começo que eu disse, Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível. Tudo é possível ao Senhor, porque a salvação depende dele. E Deus salva o pior dos pecadores. Deus salvou Zaqueu. Irmãos, Deus salvou a mim. Deus salvou o Gui. Deus salvou você. E você sabe o quão terrível você era. Ou talvez você ainda sabe o quão terrível você é. Mas eu quero lhe dizer que não importa a profundidade, o alcance do seu pecado. Não importa o quão terrível você tenha sido ou seja, o amor de Cristo, ele ultrapassa todo e qualquer pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecador que Jesus não possa salvar. Não há pecado que Jesus não possa cobrir. Zaqueu era terrível, que nem eu e você, e nós todos fomos salvos, fomos transformados. Então, amávamos ao dinheiro, agora amamos ao próximo. O sentido para a nossa vida, que podia ser no dinheiro, agora o sentido para a nossa vida é Cristo. E o dinheiro, então, é um meio para que isso aconteça, para que o amor se expanda. De traidor de Jesus, de traidor dos judeus, aquele homem, o texto diz, ele se transformou num filho de Abraão. O dinheiro não era mais o seu Deus. Ele não encontrava no dinheiro mais a sua segurança, satisfação, valor, identidade e propósito. Ele encontrou tudo isso em Jesus. Hernandes Dias Lopes diz, o eixo de sua vida mudou. Ele que queria sempre levar vantagem em tudo, quer ajudar. Ele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. Agora, não é a ganância, mas o amor que governa a sua vida. Se a nossa religião é verdadeira, ela atinge o nosso bolso, toca na nossa carteira. Quando você abre o coração para a generosidade, destrói o demônio da ganância. Portanto, a generosidade não é a causa da salvação. Não é porque você é generoso que você merece a salvação. A generosidade é uma consequência. Porque uma fé verdadeira gera frutos. E um dos frutos é a generosidade. Zaqueu mostra um arrependimento, porque ele restitui 4 vezes mais aquilo que ele tinha feito de errado. Ou seja, a fé verdadeira, ela implica em mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Eu deixo a velha vida para trás, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, e passa a ser um servo de Cristo. Agora a Bíblia, para finalizar aqui, ela não fala dos anos subsequentes da vida de Zaqueu. Mas lá por volta do ano 200 depois de Cristo, o bispo Clemente de Alexandria falou sobre Zaqueu. E segundo ele, Zaqueu se transformou no líder da igreja de Cesareia. Irmãos, um homem que era chefe dos cobradores de impostos, extorquia dinheiro dos judeus, com um encontro com Jesus, a partir daquele momento foi sendo transformado e ele se transformou no líder da igreja de Cesareia. O amor que ele tinha ao dinheiro se transformou em serviço ao próximo.
A minha vida foi transformada. A vida da maioria aqui foi transformada. E se a sua vida ainda não foi, tenha um encontro com Jesus. Porque com apenas uma visita, esse vazio que você carrega vai ser sanado. A sua insatisfação vai ser transformada em genuína felicidade. A falta de paz, a dificuldade de dormir, porque os pensamentos são inúmeros, vai ser substituída por uma paz que excede toda e qualquer compreensão sobre a realidade. O amor ao dinheiro vai ser transformado em generosidade. Você vai encontrar um sentido para a sua vida. Zaqueu passou por cima do orgulho, dos pecados e das críticas. Passe por cima de tudo. Tenha um encontro com Ele. Agora saiba que esse encontro foi Ele que programou. E esse desejo que você está sentindo aí, é Ele quem colocou. Esse arrependimento que você precisa, vai mostrar que a sua vida vai sendo transformada, a ponto de o seu coração, simplesmente de você, sequer conseguir compreender. Peraí, eu fazia isso e não faço mais. Não é porque o Bruno disse que é certo e errado, mas é porque algo mudou aqui dentro. A transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E se amávamos o dinheiro, agora entendemos que o dinheiro é uma ferramenta para o avanço do reino de Deus. É uma ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Discípulos de Jesus não são mais amantes do dinheiro, são generosos. É por isso que um coração verdadeiramente transformado é um coração generoso. Banda, pode subir, você pode baixar sua cabeça.